Bom, boa noite a todos mais uma vez. Está começando agora a nossa primeira aula de Direito Civil no curso de Auxiliar Jurídico da SEMAS. Como eu disse para vocês, meu nome é Edson Fernando, vou ser o professor de vocês nessa matéria. Nossa aula está sendo gravada a partir de agora, então depois ela vai estar disponibilizada no meu canal no YouTube. E eu vou mandar o link para vocês no nosso grupo de WhatsApp, porque aí vocês conseguem rever, relembrar a aula. Tá? Muito legal ter visto a apresentação de vocês, ver que tem pessoas de diversas áreas, tanto da área do direito, da administração, contabilidade e também do direito, e outras de áreas afins que não estão diretamente relacionadas à administração, mas eu tenho certeza que todos vocês, porque todos nós somos sujeitos de direito e todos nós lidamos com direito no nosso dia a dia. E o direito civil, nós vamos ver aqui, que ele é um dos ramos do direito que mais tem atuação direta no nosso cotidiano. A gente lida com questões de direito civil a todo momento, em todos os tipos de relação, tá bem? Então, também falei, se vocês quiserem, aí tá o meu Instagram, Edson Fernando SP, lá vocês conseguem ver todas as minhas redes sociais. Eu sempre posto lá várias dicas de direito, seja direito civil, direito empresarial, societário, comercial, até direito penal, enfim, eu vou postando várias coisas lá de acordo com as dúvidas que vão surgindo. Então fica um canal legal da gente ir conversando também e ir se aprimorando. A Márcia, acredito que falou isso, né, que às vezes quando a gente deixa de falar sobre o assunto, de relembrar o assunto, ele vai sumindo um pouco da nossa cabeça. E o direito, de um modo geral, é muito comum disso acontecer. Não só porque a gente esquece, mas porque o direito ele é extremamente vivo. Ele muda muito, porque as leis mudam muito, mudam constantemente. Eu sou de uma cidade pequena aqui no interior de São Paulo, como eu disse para vocês, uma cidade chamada Ibaté, com 40 mil habitantes. Fui vereador aqui e secretário, de governo. Nossa cidade tem aproximadamente 133 anos, 134 completou agora esse ano. Nesses 134 anos, nós já temos leis municipais, só leis do nosso município, aproximadamente 4.000 leis. 4.000. Só lei municipal. Fora as leis estaduais, leis federais e assim por diante. Os códigos civil, tributário, código de processo penal, código penal e assim por diante. Então, o universo do direito, ele é gigantesco. São muitas coisas. É óbvio que nós não vamos saber tudo. Só que nós precisamos ter uma base sólida nos princípios do direito. E uma das principais bases do direito, e isso para qualquer das outras áreas, é o direito civil. Porque trata literalmente das relações pessoais, interpessoais, comerciais, enfim, relações de família. E nós vamos ver isso agora, beleza? Então, vamos para o nosso próximo slide. Então, bem-vindos à nossa aula de hoje. Nós vamos ter alguns tópicos aqui que nós vamos tentar discorrer durante essa aula. Tem um detalhe. Por enquanto, nós estamos utilizando o Google Meets na versão gratuita. E aí, o que pode acontecer, se não der tempo de nós concluirmos a nossa aula, é que o link caia antes, porque ele tem um tempo máximo. Se acontecer isso, eu vou mandar um link novo lá no grupo para vocês, para a gente conseguir concluir a aula. Mas eu acho que dá para a gente concluir antes que caia, tá bom? Mas se acontecer qualquer coisa nesse sentido, eu mando o link lá e vocês voltam para a aula, tá bem? Bom, então bem-vindos todos à aula de hoje. Nós já conversamos com praticamente todo mundo que estava aqui. Aqueles que entraram depois, que não mandaram o nome completo no chat, mandem lá, que é para a gente depois computar a presença, tá? Nós vamos falar então sobre qual é o papel do direito civil, entender um pouco de quais são essas questões e como o direito civil se completa, se complementa com o nosso dia a dia, acaba atuando de forma conjunta. Nós vamos identificar uma estrutura levando em consideração o Código Civil. Vamos tentar diferenciar o que é pessoa natural de pessoa jurídica e relacionar a teoria e a prática do auxiliar jurídico, que é o nosso foco aqui, tá?
Então vamos lá. Bom, vamos começar pelo conceito. O conceito e a importância do direito civil. Como eu disse para vocês, como a gente começou nossa conversa, né? O ramo do direito, o direito civil é um ramo do direito privado que regula as relações entre as pessoas, bens e negócios na vida civil. Está presente em situações cotidianas, como? E aí eu coloquei 3 exemplos aqui. Registro de nascimento, compra e venda de imóveis e herança e sucessões. Tá, mas aí é muito teórico. Vamos lá. Como assim é um ramo do direito privado que regula as relações entre pessoas? Nós, todos nós, somos indivíduos de direito. Em um outro curso aqui do SEMAS, eu ministro a aula de ética e humanística. Lá eu falo sobre a diferença de ética e moral. Na moral, nós temos uma base, né? A moral ela é baseada nos costumes. E com isso, ele é mutável. Ele é baseado na forma de um povo, no tempo, nos costumes, às vezes baseado na religião. Então a moral ela é mutável, ela muda ao longo do tempo e ao longo seja da região, da religião, do conceito cultural. Enquanto que a ética não, a ética são princípios universais que acabam atingindo todas as pessoas. Por que eu estou falando isso? Porque o direito civil ele vem justamente para poder regular esses princípios, para poder gerar uma estabilidade dentro desses princípios, para que a nossa relação em sociedade ela aconteça baseada nos nossos direitos, mas também nos nossos deveres. O que a gente vê muito no nosso dia a dia é um conceito quase que geral buscando os nossos direitos. Eu sou um sujeito de direito e como sujeito de direito eu tenho direito à liberdade, eu tenho direito ao trabalho, eu tenho direito à moradia, eu tenho direito à alimentação, eu tenho direito a transporte de qualidade, eu tenho direito a ir e vir. São direitos, todos esses são direitos. Só que, como sujeito de direito, e aí a gente fala do direito agora no sentido amplo, o sujeito de direito ele também tem os seus deveres, que é o famoso, o seu direito acaba quando começa o do seu vizinho. Vocês já ouviram essa frase, né? Bom, nesse conceito todo, as nossas vidas, elas têm uma regulação. Vou dar um exemplo bobo aqui. Mas a Juliana Machado, ela tem uma casa. E ela tem uma vizinha. E essa vizinha, ela tem um pé de manga. E o pé de manga está muito grande. E quando começa a época da produção das mangas, as mangas caem todas no quintal da Juliana Machado. E é muita manga. Porque se fosse uma ou outra, seria até bom. Ela pega a manga, faz suco, come, enfim, não tem problema. Só que é muita manga. E começa a cair muita manga na casa dela. E aquela manga vai apodrecendo ali, porque é muita manga. E todo dia ela está tendo que varrer, está tendo que cuidar, mas mesmo assim ela não dá conta. E começa um conflito com a vizinha. Por quê? Porque seu pé de manga está me gerando transtorno. Está me gerando prejuízo. Eu estou tendo que gastar tempo, estou tendo que gastar dinheiro, estou tendo que investir no cuidado de um pé de manga que não é meu. O pé de manga é dela. Isso é um exemplo do dia a dia das relações de direito civil. Nesse caso, o que regula seria o chamado direito de vizinhança, que aí é a questão de barulho, de janela. Olha, eu tenho uma casa e o meu vizinho construiu na divisa. E ele simplesmente fez uma janela virada para o meu quintal. Pode? Não pode? É possível? Não é? Já está lá há 10 anos. Eu posso tirar essa janela agora ou não posso? Alguém sabe me dizer? Dando esse exemplo da janela virada para casa? Alguém se arrisca?
No caso, Edson, Oi. poder pode, só que tem uma distância, se eu não me engano, de 1,5 m, 2,5 m, não sei, alguma coisa assim. Mas poder pode. Você não pode diretamente na divisa. Pois é assim, você está correto. Pelo Código Civil, você pode ter uma janela virada para o quintal de uma outra pessoa de, no mínimo, uma distância mínima de 1,5 m. Pode ter uma distância maior que essa? Uma exigência de uma distância maior que essa? Pode. Onde é que vai ter isso? Normalmente nas cidades, no plano diretor ou no Código de Obras, que aí determina, e aí você tem o mínimo. O mínimo é 1,5 m. Mas o Código de Obras de BH pode ser que estipule que seja no mínimo 2 metros. E aí no Brasil inteiro é no mínimo 1,5 m. Em BH é no mínimo 2 metros. Isso pode acontecer. Só que tá bom, não, o meu muro é exatamente na divisa. Aqui é o limite do terreno, a divisa do terreno. Minha parede tá na divisa e eu construí uma janela ali. E já faz 10 anos que essa janela tá ali. Eu posso entrar com um processo para esse vizinho tirar essa janela, sim ou não? A Eu Cibele, acredito que sim. a Cibele colocou aqui, ó, mas já passou muito tempo, agora não adianta reclamar. A Juliana já falou que pode. Na verdade, não pode. Pelo tempo, não. O que o Código Civil estabelece, salvo engano, é 2 anos. Até 2 anos você pode entrar com o processo. A partir de 2 anos, você não pode entrar mais com o processo, porque você perdeu aquele direito seu, ele decaiu. Você não tem mais aquele direito de entrar com o processo e exigir que o vizinho tire a janela. Mas o que você pode fazer, alternativamente, é você ir lá e construir um muro no seu terreno, fechando a janela. Isso você pode fazer. Posso falar? Pode. Aproveitando o gancho que você falou do pé de manga, na mesma suposição, engraçado que você falou exatamente do pé. O lote era vazio, não tinha casa e nessa divisa tem esse pé de manga. E um outro comprador foi, por acaso, comprou a casa vizinha, construiu conhecendo o pé de manga. Nessa divisa não falou nada, não se falou nada. A gente já passou mais de 10 anos, vamos supor assim. Ele pode reivindicar também? Nessa mesma questão aí de tempo? A questão dos danos causados pelo pé de manga? Sim, no caso, sim. Vamos supor folha, manga. Pode porque sim. O pé já existia. Quando eu fui construído, no caso, o pé já existia. Não tem assim. Existe, pelo Código Civil, existe sim a necessidade de suportar algumas coisas, tá? Mas se está causando dano, o proprietário... Ó, vou dar um exemplo aqui, ó. Vou pegar esse papel para ficar mais fácil, vou desenhar. Eu tenho uma divisa aqui, ó. Essa aqui é a minha divisa de terreno. O pé de manga está dentro do meu terreno, mas quando ele cresce, como ele cresce, ele ultrapassa a divisa de forma aérea, né, por cima do muro. Então tá passando aqui por cima do muro e tá caindo folha, tá caindo manga, tá causando prejuízo aqui pro meu vizinho. Por mais que já tenha passado tempo, esse vizinho pode sim entrar com uma ação de reparação ou um pedido, por exemplo, de poda da árvore, uma poda preventiva. Não necessariamente precisa ser uma poda drástica, porque quem vai determinar isso é o proprietário da árvore, da planta. Mas quando eu comprei o terreno já tinha aquele pé de manga, então eu não tenho o que reclamar. Não, você pode reclamar sim. Porque quando você compra o seu imóvel. E você é responsável pelos acessórios, que aí nós vamos ver isso depois, quando a gente entrar na parte específica, né, na parte especial. Você é responsável pelo acessório que acompanha o seu imóvel. O que vem do imóvel alheio, você pode sim reclamar, tá bom? Só voltando para a questão lá da janela, só para ficar claro. Então, se está construída a menos de 1,5 m, que é a regra geral, até 2 anos eu posso entrar com ação e exigir que meu vizinho troque, tire essa janela de lá. Passou de 2 anos, eu já não posso mais pedir judicialmente que ele tire. Mas eu posso, no meu terreno, construir um muro e tapar aquela janela. Eu posso fazer isso, tá? Aqui nos nossos exemplos, nós temos o registro de nascimento,
que é o primeiro documento que dá origem à pessoa natural, que nós vamos falar já já, o que é a diferença de pessoa natural e pessoa jurídica. Mas o documento que mostra que a pessoa ela tem direitos é o registro de nascimento. Até existia, não sei se vocês vão se lembrar, uma propaganda do governo federal sobre o nascimento, que tinha uma musiquinha, né? Eu sou Maria, eu sou João, com certidão de nascimento, sou cidadão. Eu sou péssimo para cantar, viu, gente? Por isso que eu sou advogado. Mas tinha essa musiquinha que era justamente estimulando o registro de nascimento. Para quê? Porque as pessoas que têm registro de nascimento, elas são as chamadas pessoas naturais. Quando você não tem o registro de nascimento, o que acontece é a chamada invisibilidade. A pessoa existe, porque ela está lá, ela está viva, mas você não tem cadastro dela, ela não tem conta em banco, ela não consegue comprar e vender, ela não consegue ir ao médico, porque ela não tem o cartão dela no SUS, porque tudo deriva do registro de nascimento. Perfeito? A compra e venda de imóveis. Quando a gente compra um imóvel, e aí a gente tem alguns instrumentos de compra e venda de imóveis. Esses instrumentos, eles podem ser instrumento particular, como pode ser instrumentos públicos. Tem o famoso contrato de gaveta. Não sei se aí em Belo Horizonte, eu vi que a maior parte das pessoas é de Belo Horizonte, né? Aqui a gente chama de contrato de gaveta, que é um instrumento particular, o contrato particular de compra e venda entre comprador e vendedor. Então eu sou vendedor, estou vendendo para Márcia uma casa, e aí eu faço um contratinho dizendo lá, olha, eu estou vendendo para Márcia uma casa na rua João das Couves, número 45, essa casa tem 100 metros quadrados, o terreno tem 250 metros quadrados, ela vai me pagar pela casa 230 mil reais, esse valor vai ser pago em 10 parcelas de 23 mil reais. Estou dando um exemplo aqui, tá? Eu faço um instrumento particular. Eu tenho a posse do imóvel, sim ou não? Porque eu passei a morar no imóvel. Tenho a posse? Sim ou não? Não. A posse eu tenho. Porque ele está na minha posse. Eu tenho a posse dele. Depois, obviamente, eu tô adiantando, tá, gente? Depois nós vamos falar tudo sobre isso, a diferença de posse e propriedade. Só que eu tenho a propriedade do imóvel? Não. Porque o instrumento particular, ele, apesar de fazer lei entre as partes, para imóveis eu preciso de um instrumento público, que é a chamada escritura pública. E essa escritura ela tem que ser levada a registro no cartório de imóveis, que seria o registro civil do imóvel, da casa, certo? E lá, a partir daí, que eu vou ter a propriedade. Tanto que no direito real, que é o direito que estuda o direito de posse, propriedade, o direito das res, que são as posses, a gente diz, né, que só é dono quem registra. Porque aquele que não registra não é dono. Vou dar um exemplo claro, que acontece muito isso, viu? Questões de golpe. Eu sou um charlatão. Eu quero vender um mesmo imóvel para 3, 4 pessoas diferentes. E aí eu vou lá e vendo para a Luana e faço com ela um contrato particular. Mas ela não registra. Passa uns 3, 4 meses, eu vou lá e vendo para Priscila Teodoro. E ela também não registra. E aí eu passo mais uns 6 meses, eu vendo para Lê Araújo. Só que a Lê, ela assistiu nossa aula. E ela sabe que só é dono quem registra. Ela fala, tá bom, você assinou comigo o contrato particular, mas vamos lá no cartório, que eu quero fazer a escritura pública, e depois da escritura pública lavrada, ela vai lá no cartório de imóveis e registra a compra. Ela foi a última a efetivar o negócio, certo? Mas como foi ela quem registrou,
de quem? E todos, ó, eu volto a dizer, a Luana não sabe que eu fiz essa venda para Priscila, que também não sabe que eu fiz para Lei Araújo. Todo mundo aqui é de boa fé, o único que está agindo de má fé sou eu, vendedor. A Lê vai lá, registrou. Quem que tem a propriedade do imóvel? A Lê. Ah, mas o contrato particular da Luana e da Priscila são anteriores ao da Lê. Não tem problema, porque é dono quem registra. E aí, mas fala assim, mas peraí, então eu perdi? Não. Aí entra na outra questão, que é o Código Civil, que aí é o direito de indenização. Mas peraí, eu comprei do Edson, a Priscila falando, eu comprei do Edson aquele imóvel. Eu paguei 200 mil reais para ele. Eu vou ter direito ao imóvel? Não. Mas eu posso entrar com uma ação contra ele por indenização por danos materiais, porque eu paguei e não tenho bem, e ainda pedir um dano moral. Porque, olha, eu fui lá, eu fiz o contrato com ele, paguei, não recebi o bem, e agora eu não tenho dinheiro, eu não tenho bem, e era para ser minha primeira casa, e agora eu tô tendo que morar de aluguel, enfim. Volto a dizer, quem tem o direito da propriedade é quem registrou, mas quem não registrou também não fica desguarnecido. No Código Civil, aí a gente pode entrar com outro tipo de ação, que é a ação de indenização, certo? E no nosso terceiro exemplo aqui, herança e sucessões. Alguém sabe me dizer o que é isso? É isso aí, Daisy. Só a Lê é a dona porque ela registrou o imóvel, mas as outras podem entrar com a ação de restituição. Herança e sucessões. Alguém se arrisca a dizer o que é? Herança e sucessão, basicamente, o próprio nome ele já se exemplifica, mas é aquilo que eu herdo de alguém, de algum ente que está dentro do rol lá do Código Civil. Então, pai, mãe, avô, avó, irmão, irmã, enfim. Nós temos essa regra da herança, que são os bens que ficam para ser partilhado entre os sucessores, e a sucessão é justamente quem recebe. São os sucessores. E aí nós temos os sucessores legítimos, e os necessários e os não, certo? E depois nós vamos explicar isso aí. Mas vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu morri, e eu não sou casado, eu não tenho filho, e eu tenho uma casa e um carro. Para quem vai esses bens? Alguém sabe me dizer? Para os pais? Fica para os pais? Para os pais. Quando você não tem descendentes de primeiro grau, vai pro ascendente. Ah, mas o meu pai e a minha mãe também já faleceram. E aí, vai para quem? Irmão, isso mesmo, a Daisy colocou aqui, ó, vai para os irmãos, a Cibele também. Se eu faleci e meus pais já faleceram e eu tenho irmãos, vai para os meus irmãos. E aí tem toda uma regra de como vai fazer nessa sucessão. Não tendo um, vai para o próximo. Não tendo um, vai para o próximo. Até que, em determinado momento, se você não tiver nenhum tipo de sucessor, os bens da herança, eles vão para o Estado. Então, olha, eu morri, meus pais já faleceram, eu não tenho irmãos, eu não tenho sobrinhos, eu não tenho tios a suceder. Para quem que vai esses bens? Para o Estado. Então, os bens eles não ficam sem dono, eles vão para alguém. No final das contas, vai para o Estado. Perfeito? Então, vamos lá para o nosso próximo slide. Bom, o Código Civil... Ele tem origem, né, aqui, o nosso Código Civil, em 2002, mas é o chamado novo Código Civil. Ele substituiu o Código Civil de 1916,
que, como vocês podem ver, é um Código Civil muito antigo, e ele tratava de assuntos de uma forma moralmente mais arcaica. Gente, só para avisar, aqui eu recebi o aviso que a chamada vai cair daqui a 15 minutos. Então, a hora que ela cair, eu mando o link de novo para vocês para a gente terminar a aula, tá? Aí vocês não esqueçam de entrar de novo. Bom, então o Código Civil, ele é o Código Civil de 2002, que é chamado de Novo Código Civil, mas de lá para cá já sofreu diversas alterações. Nós tivemos muitas alterações, porque, como eu disse para vocês, as leis são vivas, elas são alteradas numa velocidade assim, gigantesca. E dentro do Código Civil a gente tem basicamente uma divisão, a parte geral e a parte especial. A parte geral é a que trata das normas básicas sobre as pessoas, os bens e os fatos jurídicos. Enquanto que a parte especial é aquela que trata especificamente de alguns assuntos. Então, dentro do Código Civil nós temos a parte geral, trata do todo. E a parte especial que vai tratar, olha, dentro de tudo isso aqui, vamos destacar algumas coisas. Primeiro, direito de família. Segundo, obrigações. Terceiro, sucessões, que é a questão da herança. Quarto, contratos. E 5, a responsabilidade civil. Então, dentro da parte geral, nós temos a noção completa do direito civil e das nossas relações do dia a dia. Mas dentro da parte especial nós temos os direitos mais pormenorizados, mais especializados, mais específicos. O direito de família, por exemplo, é algo muito, muito comum. Nós temos, infelizmente, um número enorme de ações. Inclusive, nós temos varas dentro da justiça civil. Nós temos varas especializadas, que são as chamadas varas da família, justamente pela quantidade de ações que nós temos. Uma ação muito comum é a ação de reconhecimento de paternidade e a ação de pensão alimentícia. E também de regulamentação de direito de convivência, que são as visitas. Porque, infelizmente, nós temos muitos casos de famílias que o marido, normalmente, isso acontece, não é uma crítica pessoal, mas infelizmente acontece muito isso. O marido ou o homem, o companheiro, deixa a mulher com a prole, com os filhos, não cumpre o seu papel de mantenedor, e aí ela tem que entrar com uma ação. Em regra, é a mulher que tem que entrar com essa ação, porque é ela que fica com a guarda, na maior parte das vezes. Mas acontece também o oposto. Às vezes é o marido ou o homem, o ex-companheiro que fica com a guarda dos filhos, e a esposa não presta nenhum tipo de assistência, a ex-esposa, a mãe, né, no caso, não presta nenhum tipo de assistência, e aí você tem que entrar com uma ação de regulamentação de paternidade, de maternidade, de maternidade não, desculpa, de paternidade, de pensão alimentícia, de direito de convivência e assim por diante. Mas existem outras ações de direito de família também que são muito complexas. Por exemplo, eu tenho um caso que é muito difícil, inclusive, assim, direito de família não é uma área que eu atuo tanto, mas atuo algumas vezes. Principalmente quando é algum amigo, alguma indicação de algum cliente muito próximo, eu acabo pegando. Mas tem um caso que eu estou atuando, tá encerrando agora, terminou a fase de investigação social e agora vai para a sentença. Mas é o seguinte, é uma mãe de mais de 90 anos que entrou com uma ação contra as filhas para que as filhas paguem para ela uma espécie de pensão porque ela não tem como se sustentar. Só que as filhas também são todas idosas, são todas mulheres, tá? Idosas com mais de 60 anos. A maior parte delas com vários problemas de saúde, inclusive questões de problema de saúde mental, depressão e tudo mais, e que não tiveram nenhum tipo de convivência com a mãe, a maior parte. Porque quando elas nasceram, a mãe as deu para algumas pessoas cuidarem, para avó, para tio, para tia, até para gente desconhecida. Então não tem nenhum tipo de laço de afetividade e todas elas têm um extremo grau de vulnerabilidade social. Então, assim, é uma parte do direito civil muito sensível.
e trata de questões muito, muito complicadas, muito, muito difíceis mesmo. Mas nós, como operadores do direito, vocês vão precisar lidar com situações dessas. Nós estamos aqui justamente para resolver problema. Porque quando chega na parte processual, judicial, é porque, em tese, todas as ações preventivas e de tentativa de conciliação já não deram certo. E agora a gente precisa de um juiz para decidir quem tem a razão, quem não tem, quem deve pagar o quê, certo? Então, dentro do Código Civil, nosso Código Civil, Lei 10.406 de 2002, de 10 de janeiro de 2002, acabou de completar 23 anos, ele tem a parte geral e a parte especial. Perfeito? E aí dentro dessas áreas depois nós vamos estudar especificamente ou com um pouco mais de profundidade cada uma delas. Bom, diferenças entre pessoas naturais e pessoas jurídicas. Personalidade e capacidade. Então vamos lá. As pessoas naturais, a pessoa natural é o ser humano. Todo ser humano é uma pessoa natural. A personalidade passa a ter validade. Aí eu estou falando da questão jurídica. Quando eu tenho registro civil de nascimento daquela pessoa. Ela é uma pessoa de direito a partir do nascimento. Na verdade, até antes, porque nós temos o direito da criança que ainda nem nasceu, que é o chamado nascituro. A criança que ainda está no ventre, ela tem o direito, por exemplo, à alimentação. Então, suponhamos o seguinte, uma mulher, ela engravida. E o companheiro, o cara que a engravidou, ele simplesmente fala, olha, eu não quero cuidar desse bebê, não estou preparado para ser pai. Tivesse pensado antes, né? Mas ela fala, olha, eu não tenho condição de me manter sozinha, vou ter que parar de trabalhar por conta da gravidez e eu preciso de algum sustento. Ela pode, por exemplo, entrar com uma ação pedindo pensão para o bebê que ainda nem nasceu. Ele está no ventre. É o chamado direito do nascituro, daquele que ainda vai nascer. Então, a personalidade jurídica, apesar dela ter validade civil a partir do registro do nascimento, nós já começamos a ter direito antes mesmo do nascimento. Então, uma mulher ela pode sim pedir uma pensão alimentícia porque não é para ela, é para o bebê que ainda não nasceu, que por acaso está dentro dela, para que durante a gravidez ela tenha sustento, para que aquela criança nasça bem, para que ela consiga fazer o pré-natal, para que ela consiga ter acesso à saúde, para que todos os passos da gravidez sejam cumpridos para que aquela criança nasça com saúde, bem, forte e assim por diante. Certo? Então todo ser humano é uma pessoa natural. Há necessidade de se fazer o registro. Perfeito? Então a personalidade, o que é isso? A personalidade jurídica. É a aptidão para ter direitos e deveres. É adquirido com o nascimento com vida. Mas como eu disse para vocês, é a personalidade civil a partir do registro civil, mas mesmo antes do nascimento, em alguns casos, o direito já é estabelecido. Então a pessoa que nasce com vida, ela tem o direito ela está apta para ter direitos e deveres. É aí que nasce a personalidade jurídica da pessoa natural. E a capacidade? A capacidade nada mais é que a aptidão que ela tem para exercer pessoalmente os seus direitos. Então, vamos dizer o seguinte, eu nasci bem, eu nasci não, uma criança, minha esposa está grávida e ela acabou de ter o bebê. Nasceu com saúde, não tem nenhuma questão de problema médico, nada do tipo. Mas é um bebê. Ele pode sozinho ir ao banco e abrir uma conta no banco? Não pode. Por mais que ele tenha o direito de fazer isso, ele tem a capacidade de fazer isso? Não. Vou dar um outro exemplo agora. Eu tenho 16 anos. Meu pai sempre teve carro e desde os meus 12 anos ele me ensinou a dirigir. Eu sei dirigir, eu dirijo muito bem. Mas eu tenho 16 anos. Eu posso tirar a carteira de motorista aqui no Brasil?
Não. Porque apesar de eu ter capacidade técnica, eu não tenho a capacidade civil de tirar carteira de motorista. Porque a carteira de motorista vem a partir da maioridade, que a maioridade civil no Brasil são 18 anos. É 18 anos. Então, tentem lembrar disso. Personalidade é a aptidão da pessoa de ter direitos e deveres. É adquirida a partir do nascimento. Então, ela tem uma personalidade jurídica a partir de nasceu com vida. Ela é uma pessoa de direito. Ela é uma pessoa natural com personalidade jurídica. E a capacidade? Depende. E não é só a capacidade de exercer aquela atividade. É a capacidade de poder exercer aquela atividade. Vocês conseguem entender essa diferença? Então, assim, vou dar outro exemplo. Eu nasci com um problema... vamos dizer qual um problema comum. Síndrome de Down. Síndrome de Down uma situação, uma condição por uma alteração num gene durante a gravidez, enfim. E algumas pessoas nascem com limitação cognitiva. Algumas mais, outras menos. Tem uma característica específica. Se essa pessoa tiver uma capacidade intelectual reduzida, por mais que ela complete 18 anos ou mais, algumas atividades a ela vão ser restritas. Por quê? Porque apesar dela ter a capacidade jurídica, aí ela não tem a capacidade física. Entenderam? Nesse caso, capacidade mental, por conta de alguma condição. Ou porque ela sofreu um acidente. Eu nasci bem, eu não tinha problema de saúde nenhum, estava tudo certo. Mas quando eu tinha 25 anos, eu fui andar de bicicleta. A bicicleta, eu bati numa pedra, caí e bati a cabeça no chão. A partir daquele momento, eu perdi todo o movimento do pescoço para baixo. Eu tenho capacidade civil? Eu tenho idade suficiente para dirigir. Mas eu tenho capacidade motora para fazer isso? Não. Então, não confundam a capacidade civil, que é aquilo que eu posso fazer, com a capacidade técnica, aquilo que eu consigo fazer. Em alguns casos isso vai ser verdade, que aí são os casos das pessoas que são incapazes ou relativamente incapazes. Volto a dizer, um idoso com mal de Alzheimer, por mais que ele tenha vivido a vida inteira dele, criou os filhos e tudo mais, mas ele está com mal de Alzheimer em estágio avançado. Ele não consegue mais lembrar o nome da esposa. Essa pessoa ela precisa e pode ser interditada. O que é a interdição? É a restrição da capacidade civil. Olha, por conta da condição de saúde, essa pessoa não tem mais a possibilidade de exercer como sujeito de direito a sua capacidade civil. Isso pode ser temporário, como pode ser contínuo, certo? Tem pessoas que sofrem acidente e ficam acamadas durante meses, às vezes anos, e depois retomam sua vida normalmente. Então ela perde a sua capacidade civil durante um período e depois volta. Perfeito? Em alguns casos não. Então, personalidade, aptidão, isso dentro de pessoas naturais, pessoa natural. Personalidade é aptidão para ter direitos e deveres, adquirida com o nascimento com vida. Em alguns casos, esse direito acontece até antes do nascimento, que é o direito do nascituro, como eu disse para vocês. A personalidade está certo, agora vamos para a capacidade da pessoa natural. Capacidade, aptidão para exercer pessoalmente seus direitos. Essa capacidade de direito, todos possuem. A capacidade de direito, todos possuem. Mas a capacidade de fato, aí sim, ela vai depender de algumas situações. Que aí é aquilo que eu estava dizendo para vocês. A capacidade de direito é para todos. Todo mundo que nasceu tem capacidade de direito. Mas a capacidade de fato, ela vai depender do fato, exclusivamente.
se for uma pessoa que tem algum tipo de mobilidade reduzida, se for uma pessoa que tem algum tipo de deficiência mental, se for alguma pessoa que seja menor de idade. Então isso é a capacidade de fato, que ela é diferente da capacidade de direito. Direito todos têm, de fato, aí depende do fato, depende do momento, depende daquela situação específica, certo? E a pessoa jurídica? Eu falei para vocês que a pessoa natural ela tem origem a partir do nascimento com vida e do registro civil. Essa é a origem da pessoa natural. Já a pessoa jurídica é a partir do nascimento dela também. Mas o nascimento da pessoa jurídica é a partir do registro da pessoa jurídica. E esse registro ele se dá em algum órgão específico. Por exemplo, uma ONG, uma OSC, uma organização da sociedade civil, é no registro de pessoa jurídica, no cartório de registro de pessoa jurídica. Um cartório específico. Quando nós nascemos, nós somos registrados. Quando nós nascemos, quando nós morremos, quando nós casamos, nós temos um registro no cartório de pessoas naturais. Cartório civil de pessoas naturais. É lá que você faz o registro do nascimento, depois a averbação do casamento. No divórcio também você faz a alteração lá. E na eventual morte também é lá que faz a emissão da certidão de óbito. Então é no cartório civil das pessoas naturais. Já as pessoas jurídicas, ou é no cartório civil de pessoas jurídicas, ou na junta comercial quando são empresas. Quando são empresas, EIRELIs, limitadas, enfim, aí é na junta comercial de cada estado. Aqui no estado de São Paulo, JUSCESP, aí em Minas Gerais, JUCMG e assim por diante, que é a junta comercial do estado respectivo. E é lá, a partir de um documento de composição que vai dizer, olha, a partir de hoje nasce aqui uma empresa. Essa empresa, ela tem a Deise e a Vitória como sócias. A Deise, ela é sócia majoritária, ela tem 70% da empresa, enquanto a Vitória tem 30% da empresa. E elas estão juntas nesse negócio jurídico para realizar o trabalho de prestar serviço de consultoria de RH, por exemplo. Estou dando um exemplo aqui. Ou consultoria jurídica, que é o nosso caso. Então ela vai abrir uma empresa específica para isso. E lá nesse contrato, que é o chamado contrato social, vão ter todas as regras que dispõem sobre aquele negócio ou sobre aquela pessoa jurídica. No nosso caso aqui, que nós estamos numa ONG, a SEMAS é a Central Mineira de Assistência Social. Ela não tem contrato social, ela tem estatuto social. E ela é registrada no cartório de pessoas jurídicas. E aí ela pode também ser decretada depois por lei municipal, estadual e nacional de utilidade pública, por exemplo. E aí com isso, no estatuto social, eu vou ter lá a composição. Então eu tenho um presidente, uma presidência, eu tenho um conselho deliberativo, eu tenho o conselho tributário, eu tenho o meu tesoureiro, eu tenho o advogado responsável e assim por diante. E ambos os negócios, seja ele uma organização não governamental com foco social, seja uma empresa que aí tem foco na comercialização de bens, produtos ou serviços, eu vou ter o que nós chamamos, o direito chama, melhor dizendo, de objeto social. Esse objeto social é o foco daquilo que eu vou fazer. Então, para que eu estou me organizando em sociedade aqui? Mesmo que seja a sociedade unipessoal. Eu sozinho estou abrindo uma empresa. É uma sociedade unipessoal. Eu posso fazer isso. Até tempos atrás, não lembro agora quando foi essa alteração, mas eu acho que foi 2019, nós não podíamos ter sociedades unipessoais. Nós tínhamos EIRELI, que era a empresa individual de responsabilidade limitada. A partir dessa alteração, nós passamos a ter também a sociedade limitada individual, que aí eu tenho uma única pessoa que compõe aquela empresa, enfim, mas que é uma sociedade limitada.
apesar de ser unipessoal, como o próprio nome diz. Antigamente era uma EIRELI, que era uma empresa individual de responsabilidade limitada, tá? E aí nós temos as sociedades anônimas, que aí você tem uma diretoria específica e você tem vários sócios ocultos que são sócios dessa empresa, mas eles não aparecem no contrato social. Ou nós temos as empresas com sociedade limitada e assim por diante. Que aí eu tenho vários sócios também, enfim. O objeto social é o foco daquilo que eu vou fazer. Então, quando eu constituo uma empresa, uma ONG, uma pessoa jurídica, eu tenho que ter um foco determinado. Eu não posso, por exemplo, constituir uma empresa ou uma ONG, como é o caso da SEMAS, dizendo que, olha, o meu objeto social é dar cursos de graça, fazer um projeto social com base na formação acadêmica de jovens e adultos para o mercado de trabalho. E no dia a dia, eu, na verdade, trabalhar com proteção animal. Por quê? Porque eu tenho que seguir aquilo que está definido no objeto social. Eu posso fazer isso também? Posso, desde que eu tenha essa previsão no meu objeto social ou que eu faça o registro da alteração no objeto social. Então nós temos uma ONG, aqui na minha cidade tem uma ONG chamada ONG Amar é o Bicho, que ela é voltada à proteção animal. Então eles têm, inclusive, foi decretado já por lei, foi declarado, né, por lei municipal a utilidade pública, foi cedido um espaço para eles, um terreno, durante 20 anos para que eles possam utilizar aquele terreno, para que tenha um canil, para que receba os animais que estão em vulnerabilidade. Eles podem fazer a alteração do foco, do objetivo, do objeto? Podem, mas eles têm que fazer essa alteração primeiro do contrato social, registrar essa alteração e depois mudar de fato a atividade. Na pessoa jurídica é sempre assim. Se eu faço essa alteração ou eu exerço uma atividade que não está prevista no meu contrato social, eu incorro em problemas, eu infrinjo o próprio Código Civil e às vezes até o Código Penal. Um exemplo, exercício ilegal de profissão. A Márcia deu o exemplo dela, que ela já é formada, ela é bacharel em Direito. Então ela tem o título de bacharel em Direito. Mas ela pode exercer a advocacia? Sim ou não? Não. Não. Porque aqui no Brasil não basta você ter o título de bacharel em Direito. Você precisa ter a aprovação e o registro, porque também não basta só ser aprovado, você tem que ter o registro ativo na Ordem dos Advogados do Brasil. O mesmo ocorre, por exemplo, com um engenheiro, arquiteto, contador. Você tem os chamados órgãos de classe. E você só pode exercer aquela atividade se você tiver o efetivo registro ativo naquela atividade, certo? Então eu sou uma empresa de advocacia, eu me coloco como uma empresa de advocacia, uma sociedade de advogados. Então tá lá, Edson Fernando Advogados Associados ou Sociedade de Advogados Edson Fernando. Se eu não tiver o registro ativo na OAB, eu não posso exercer a atividade, por mais que eu tenha conhecimento, por mais que eu tenha, até estou dando aula sobre isso. O simples fato de eu ter a capacidade, é aquilo que eu estava dizendo para vocês, que é o conhecimento para isso, eu não tenho a capacidade de fato, porque eu não tenho o registro ativo. Perfeito? No caso da OAB, eu tenho que fazer uma prova que me garante aptidão para poder me registrar. Nos outros órgãos de classe não precisa. Terminou a formação com o próprio diploma da graduação, você vai até o órgão de classe e pede seu registro. Se você for contador, é o... Qual que é? Contabilidade, né? É CRC, Conselho Regional de Contabilidade. Se for o médico, CRM. Se for engenheiro, CREA. Se for arquiteto, CAL. E assim por diante.
Beleza? O contador parece que tem uma prova de suficiência. O contador tem? Tem. Ah, eu não sabia. Mas, tá vendo? Mais uma profissão que tem que fazer prova. Por mais que você já tenha um documento escrito. Ai, meu Deus, me dá um negócio. Eu tenho um documento que me diz que eu fui apto, que eu consegui concluir o curso, que eu tirei as notas suficientes para concluir o curso. Mas aí eu tenho que fazer uma prova para mostrar que eu sou apto. E aí qual que é o problema? Muitas vezes as pessoas que acabam não passando na prova da OAB, por exemplo, não é porque elas não têm conhecimento jurídico, é porque ficam nervosas, que é uma prova que mexe mais com o psicológico do que com o conhecimento jurídico. Então, isso é muito difícil, acontece muito, infelizmente, tá? Então, a pessoa jurídica são entes coletivos, são associações, sociedades, fundações, empresas públicas, todas essas, tirando aquilo que é pessoa, tudo aquilo que vocês verem que trabalha com associação, mesmo que seja unipessoal, ela é uma pessoa jurídica. A União, o município, o Estado são pessoas jurídicas. Só que são pessoas jurídicas de direito público. Por quê? Porque é para todo mundo. Então o município de aqui o município de Ibaté, a personalidade jurídica dela, a razão social é município de Ibaté, CNPJ 65, 45, 325, 575, 1000 contra 65. Esse é o registro dele lá, tá lá. Essa é a personalidade jurídica. Qual que é o objetivo? Ente federado, um dos entes federados, município. E aí o município aí tem a definição. O que ele faz, o que ele não faz, aí tem as leis específicas. No caso das empresas privadas ou associações, aí são pessoas jurídicas de direito privado. Por quê? Porque não demanda de interesse público, é um interesse pessoal. Eu posso abrir uma empresa, como eu posso não abrir. Eu não sou obrigado a abrir. Por isso que é interesse privado, certo? Então, nascem com um registro, a partir do registro que eu já falei. E esse registro ou é no cartório de pessoa jurídica, cartório de registro de pessoas jurídicas, ou na junta comercial. E aí é de acordo com a sua classificação, é onde você vai registrar. E ela tem direitos e deveres próprios, que são distintos dos seus membros. Por que nós temos as empresas de responsabilidade limitada? O que é isso? O que quer dizer isso? Eu tenho uma empresa, e aí essa empresa vende calculadora. Ela fabrica e vende calculadora, certo? E aí dentro da empresa eu tenho um prédio que foi comprado pela empresa, que é para ser a sede da produção. E eu tenho um carro ou um caminhão que foi comprado pela empresa. Suponhamos que essa empresa venha a falir. E eu sou sócio, eu tenho a minha casa, eu tenho meu carro, eu tenho... E a empresa simplesmente faliu. Não foi fraude, não fui eu que tirei dinheiro da empresa e levei para o pessoal e deixei a empresa quebrar. Não, a empresa simplesmente pararam de comprar calculadora porque agora celular faz conta. Então ninguém mais vende calculadora, porque eu faço conta no celular. A responsabilidade, a limitação, e por isso que é uma empresa limitada em regra, ela vai se limitar aos bens e às responsabilidades da personalidade jurídica. Eu não posso confundir a personalidade jurídica, que é a associação, é a sociedade, com os sócios ou com os associados. Cada um vai ter a sua responsabilidade de acordo com o limite da lei. Vou dar um exemplo agora da ONG. Eu falei aqui da minha cidade, né? Uma ONG que tem interesse, tem um objetivo que é a proteção animal. E eles receberam, por conta desse interesse público, uma cessão de uso de um imóvel, de um terreno de sei lá quantos 1000 metros quadrados, que eles vão usar por até 20 anos. Mas vamos dizer que a partir de amanhã eles parem de cumprir a função social deles. Eles não estão mais fazendo nenhum tipo de proteção animal,
não estão mais recebendo animais lá, eles agora estão vendendo picolé. Estou dando um exemplo besta aqui, mudou totalmente o ramo. Ele mantém o objeto social, sim ou não? Não. Alterou o objeto social, certo? Então o interesse público permanece? Não. Então aquele bem que foi destinado a ela por cessão de uso pode e deve voltar para o município, que foi o cedente, foi aquele que cedeu. Ah não, mas nesse caso aqui não foi uma cessão, eu comprei o imóvel, eu, associação, comprei o imóvel. E agora aqui eu utilizo para fazer o resgate de animais. Só que aí, por diversos problemas, eu não estou dando mais conta, não estou recebendo mais doação suficiente para manter, eu não tenho mais condição de manter. O que esse bem, o que acontece com esse bem? Com esse imóvel? Que eu comprei, agora não foi cessão, eu comprei. Alguém sabe me dizer? Alguém se arrisca a dizer? Não? Repete a pergunta para mim novamente, por favor. Eu, associação, tenho interesse social da proteção animal. E eu recebi doação da Márcia, da Deise, da Priscila, da Lê, da Juliana, da Luana. Eu recebi um monte de doação. E eu juntei um dinheiro aqui e eu fui lá e eu, associação, comprei um terreno no meu CNPJ, na personalidade jurídica da associação, para poder fazer o acolhimento de animais em situação de vulnerabilidade, cães e gatos. Só que eu fiquei com esse imóvel 2 anos e eu não estou conseguindo mais bancar a associação. Eu parei de receber doação, eu não tenho mais condição de manter essa proteção animal. E eu vou ter que encerrar a associação. Essa pessoa jurídica vai morrer, ela vai deixar de existir, que é o encerramento da atividade. O que eu faço com esse bem? Eu posso vender ele e ficar com o dinheiro? Eu, presidente da associação? Não. Não. O que eu tenho que fazer? Ele tem um conselho administrativo, que é o tipo CIP, né, no caso. Vai depender do que ele definiu aí na sua ata, no seu estatuto. Certo. Mas ele é o... Não, mas ninguém do conselho quer seguir com a associação. Todo mundo tá de acordo que a associação tem que morrer, ela tem que ser extinta porque ninguém mais consegue dar conta. Ela segue como uma doação, ela não pode ser vendida e adquirida como uma questão de patrimônio próprio. Tá, mas e aí, esse imóvel vai ficar parado então? Não, eu no caso, eu acredito que ele passa por uma doação. No caso, ele entra com uma doação para uma outra instituição. Não sei. A Deise colocou aqui se vai para o município. Na verdade é o seguinte, você está no caminho certo, Juliana. Se eu, associação, deixei de cumprir o meu objeto social, deixei de cumprir aquilo que eu me propus, seja por qualquer motivo, seja por fraude ou seja porque realmente eu não tenho mais capacidade de manter aquele objeto social, os bens que foram adquiridos ou que foram dados em doação ou que estão na personalidade jurídica, eles, por lei, eles têm que ser destinados a uma associação equivalente. Então, eu tenho uma outra associação em Ibaté que também tem o mesmo objeto social, que é a proteção animal. Eu tenho a ONG Cachorrinho 123 e eu tenho a ONG Cuido do Cachorro. Estou dando exemplo besta aqui, tá? A Cachorrinho 123 não tem mais conta, mas ela tinha um terreno lá. Mas a Cuide de Cachorro tem. Então eu passo esses bens para uma associação equivalente. Na ausência de associações equivalentes com o mesmo objeto social, aí sim pode passar para a gestão do município, não passa para o patrimônio do município, tá? Mas o município ou o estado ou a União pode gerir aquele bem até que faça a destinação para alguma outra organização que tem o mesmo objeto social. Certo? Que é diferente das empresas. Uma empresa privada, porque aqui nós estamos falando de direito público, de questões voltadas ao interesse público, e que, em regra, tem dinheiro público ali, dinheiro de todo mundo.
e que tem um monte de benefício por um monte de situação, porque eu estou fazendo uma atividade, exercendo uma atividade que em tese deveria ser do Estado e eu estou terceirizando para um particular. Por isso que quando volta, ela tem que também voltar de forma a atender o interesse coletivo e não o interesse individual daquele que era presidente, daquele que fazia parte do conselho. Já numa empresa, e olha, eu não fali nada, eu paguei todo mundo que eu devia, mas eu não quero mais manter minha loja aberta. Eu tinha lá o CNPJ de comércio varejista de gêneros alimentícios, por exemplo. Era um supermercado, uma mercearia. Tá lá, CNAE, que é o Cadastro Nacional de Atividade Econômica, né? CNAE era comércio varejista de gêneros alimentícios, bebidas, refrigerantes e tudo mais. Eu paguei todo mundo que eu devia, eu paguei todas as contas, não tem fraude a credor, não tem nada, mas eu não quero mais manter a mercearia aberta. Só que eu tenho agora aqui, eu tenho o prédio da mercearia que eu comprei, eu tenho os freezers, que são meus, que fui eu que comprei. Eu tenho uma Fiorino, uma caminhonetinha que eu comprei, que era para fazer entrega. E tá tudo na personalidade jurídica. O que eu posso fazer com esses bens? Nesse caso, ele retorna para os sócios na proporção das suas participações. Então, se eu tiver um sócio que tem 10%, eu vou pegar todos esses bens, 10% vai para ele. Se eu tenho um único sócio, 100% vai para ele. Se eu tenho dois sócios, cada um tem 50%, 50% para um, 50% para outro. Certo? Perfeito, gente? Vocês estão falando um pouco, eu não sei se a aula tá ruim, se eu não estou conseguindo explicar. Então vamos para o próximo slide. Então vamos aqui para alguns exemplos. O exemplo 1. Uma criança, um jovem, um adolescente menor de 16 anos, ele quer vender um celular. No exemplo 2, uma ONG recém-constituída quer abrir uma conta no banco. Agora eu quero que vocês respondam para mim. Agora que tem que ter participação aqui. E aí eu quero que alguém me fale do exemplo 1. Um jovem menor de 16 anos quer vender o celular. No exemplo 1, quem tem a personalidade? É uma pessoa jurídica ou uma pessoa natural? Pessoa física, pessoa natural. Pessoa natural, perfeito. E ele tem capacidade, sim ou não? Sim. Sim? Sim. Quantos anos ele tem? 16. Ele não tem a capacidade, como se diz, que você falou, que é a capacidade de direito. Mas a capacidade todos têm. Por ser menor de 16. Capacidade de fato, não. Nesse caso aqui, ele não tem nem a capacidade. Ele tem a capacidade de fato, que é ele até pode vender, mas ele não tem a capacidade de direito, porque ele não é maior de idade e pelo Código Civil, quem pode fazer contrato, mesmo que seja um contrato informal, que é a venda de um celular, é só pessoas pessoas com mais de 18 anos, são pessoas que têm a maioridade civil. Então, quem pode celebrar contrato, mesmo que seja um contrato, nesse caso aqui, talvez não vai ter um contrato escrito, registrado em cartório, nada, é um contrato informal, mas nesse caso ele não tem capacidade, civilmente falando. Por mais que ele tenha a possibilidade. Lembra que eu falei que a gente não pode confundir a possibilidade, ele consegue fazer, com a capacidade civil? Naquele seu outro slide estava escrito que capacidade de direito todos têm, e capacidade de fato nem todos têm, por exemplo, menor de idade. Então, mas a capacidade de direito todos têm desde que cumpra o requisito do direito. O requisito do direito brasileiro para celebrar contrato é ter maioridade. Só nesse caso dele ser menor, ele ser, que a gente fala que os pais podem dar maioridade, não é maioridade, você fala que tem um termo jurídico certo. Tem a emancipação civil. Emancipação, exatamente. Isso. Ele poderia? Se ele fosse emancipado, sim. Mas nesse caso, a partir de 16 anos, se ele, no caso, ele tem uma capacidade tanto de direito como de dever, aí ele poderia. Tanto de direito quanto a capacidade de direito e de fato. De fato. Isso.
Mas a emancipação, ela é restrita a algumas situações. Por exemplo, um jovem de 16 anos que é emancipado, ele pode ser preso e julgado como adulto? Não. Não. Porque a mesma emancipação ainda tem algumas restrições em relação à maioridade. Certo? A emancipação antigamente ela era muito utilizada, sabe para quê? Para casamento. Você emancipava o jovem, a jovem normalmente, porque normalmente era a mulher que era mais nova, para que ela pudesse casar. Acontecia muito isso. Certo? Mas a emancipação, no caso, só seria para esse tipo, né, nessa situação, para contrato, venda, não. Pode ter para algumas outras situações. A emancipação para abrir conta em banco e tudo mais. E aí ele não precisa da representação do pai, do curador ou do tutor. Sim. Tá bom? Sim. E no exemplo 2, uma ONG recém-constituído quer abrir uma conta no banco. Qual que é a personalidade? Pessoa jurídica ou pessoa natural? Jurídica. Jurídica, isso mesmo. Jurídica. E ela tem capacidade para abrir conta no banco, sim ou não? Sim. Sim. Dependendo de quê? Do estatuto e da ata? Depende da representação. Sim. Qualquer membro pode ir abrir essa conta no banco? Qualquer Não. membro da associação, da ONG? No caso, Não. dependendo... Não. No caso, depende sempre do conselho, não? Depende de quem tem a representação. Dentro do instrumento de constituição, seja estatuto social, contrato social, uma das cláusulas é a representação. Quem pode representar a pessoa jurídica. E aí, às vezes você tem representação plena, ou às vezes você tem representação parcial. Às vezes, por exemplo, normalmente, quando é empresa privada, você tem lá normalmente o sócio majoritário, que ele tem a representação plena, e às vezes você tem algum outro sócio que tem a representação por procuração. Já nas ONGs, você tem às vezes o presidente como representante legal e em alguns casos a previsão de que pelo menos 3 membros do conselho administrativo. Um exemplo claro em relação a isso é para compra e venda. Normalmente as ONGs, as associações, elas podem, se quiserem, deixar exclusivamente para o presidente esse poder de compra e venda. Mas pode ser que tenha na cláusula lá que para compra e venda de imóvel, compra e venda de veículos, tenha que ter, além do presidente, pelo menos mais 3 representantes do Conselho Deliberativo, por exemplo. Para evitar fraude, para evitar contratação indevida. Certo? Então, tá correto. É uma pessoa jurídica e que aí ela tem capacidade para isso, desde que esteja registrado na junta comercial ou, no caso aqui de uma ONG, no cartório civil de registro das pessoas jurídicas, né? Ela pode sim. Perfeito? E essa aqui é a nossa atividade. Só que vocês não vão responder agora. Eu quero que vocês me respondam. Eu vou mandar... Eu não sei se eu vou conseguir mandar hoje, mas eu vou mandar um Google Forms para vocês que vai ter essa questão. Você é procurado para uma consulta jurídica. Alguém no escritório que você trabalha, você é auxiliar jurídico, ele vem tirar uma dúvida com você. Com as seguintes situações. Ele precisa fazer uma assinatura de contrato, ele precisa fazer uma abertura de empresa, ele precisa tirar uma dúvida sobre herança, ele precisa falar sobre adoção, sobre doação e sobre casamento. Vocês vão pegar 3 dessas situações, só 3, tá? Eu vou mandar depois no Google Forms, explicando certinho. E aí vocês vão me dizer em qual ramo do direito civil está envolvido, se é na parte geral
ou na parte especial. Quais são as pessoas envolvidas, se são pessoas naturais ou pessoas jurídicas, e quais são as questões da personalidade e capacidade que podem surgir. Então, de todos esses exemplos aqui, uma assinatura de contrato, uma abertura de empresa, herança, adoção, doação ou casamento, vocês vão escolher 3. Dos 6, vocês vão escolher 3. E vão me responder essas 3 perguntas. Qual é o ramo do direito civil que está envolvido? Parte geral ou parte especial? Se for parte especial, se você já consegue definir qual das subdivisões da parte especial, se é direito de família, se é sucessão, se é herança, se é contratos, se é... Oh, meu Deus, fugiu agora da mente. Se é sucessão e assim por diante. E as questões da personalidade e da capacidade que podem surgir. Que são essas que nós fizemos agora aqui atrás. Tá bom? Eu vou mandar isso no Google Forms para vocês. Vocês me respondam e me devolvam. Vai valer até 5 pontos. Beleza? No caso, responder para a próxima aula. Isso, até a próxima aula. Vocês têm que me responder antes da próxima aula. De Direito Civil. Sei, já tem um calendário, Edson, de todas as aulas, porque cada dia a gente está pegando uma aula. Terça foi com a Juliana. As nossas aulas por matéria são uma por mês. Tá? Então, a nossa próxima aula de Direito Civil vai ser só em outubro agora, final de outubro. Eu não lembro agora qual é o dia certo, mas vai ser, acho que a última quinta-feira de outubro. Só pra gente ter um calendário específico, assim, apesar que a gente já tá entrando em outubro, mas a gente não tem. Então, assim, a gente fez com a Juliana, já tinha um formulário que era da primeira aula do dia 9, que foi prorrogado para depois, mas não passou, né, em como que era para entregar, entendeu? Entendi. É que cada professor utiliza uma metodologia, né? Então, eu não posso falar de como ela cobrou essa atividade. Mas eu acabo tentando utilizar o Google Forms porque eu acho que facilita. A gente fica mais fácil de gerenciar. Tá bom? Sim. Obrigado. Gente, alguma outra dúvida? Não? Então, muito obrigado. Isso aqui é o encerramento da nossa aula. Eu agradeço muito pela paciência de vocês, pela possibilidade de estar aqui com vocês nessa noite, 9h10 da noite, e a gente está discutindo questões de direito civil. Gente, Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado. Boa noite, viu? Boa noite. Boa noite, muito obrigada. Boa noite.